do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, a lição 90. Não te isoles no círculo social onde te encontras. A solidão aconselha mal. Quem se afasta do convívio familiar, do trabalho, da comunidade, perturba-se. A fuga do mundo gera distrofia da razão, apresentando uma visão deslocada a respeito das pessoas e das coisas. Os homens existem para viver em sociedade, ajudando-se reciprocamente e aprendendo uns com os outros. Na luta diária e na atividade humana, a fé e seus valores que se devem desenvolver e aprimorar. Então, queridos, que possamos elevar os nossos pensamentos em gratidão a Deus por esse dia que nos concedeu mais um dia na caminhada, Senhor, esse dia maravilhoso. E que possamos recomeçar a todo momento, pedindo que o Senhor possa nos envolver em sua paz, e que essa paz encontre os corações que se encontram desalentados lá fora. Seja qual for a sua dor, a sua angústia, Senhor, que nesse momento a sua presença se faça em cada coração. Pedimos também ao Pai, ao nosso irmão, que trará a mensagem da manhã, e que essa mensagem caia em nossos corações profundamente. Obrigada por tudo e ser conosco hoje e todo sempre, que assim seja. Vamos agora passar ao estudo da manhã com o nosso irmão Alexandre Machado, trabalhador aqui da nossa casa, com o título, capítulo 4, aliás. Título do capítulo: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós estamos nas instruções dos Espíritos. Itens 25 e 26, necessidade da encarnação do nome. Vamos ir para aí com o nosso irmão, como estudo para hoje. Os irmãos, que Jesus abençoe, que a paz alegre em nossos corações. Então, como a nossa irmã Simone já anunciou, hoje nós estamos fechando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na parte das instruções dos Espíritos, né? Que são comunicações aí de amigos espirituais, trazendo mensagens, né, de orientação para nós. O item 25, necessidade da encarnação, que é uma mensagem do Espírito São Luís. E o item 26, que é uma nota, um comentário de Kardec, com base na mensagem. Então, nós vamos começar aí com o item 25, em que Allan Kardec ele faz o seguinte questionamento, né? Embora não seja o livro dos Espíritos, que é um livro que a gente está acostumado, né, com perguntas e respostas, mas tem algumas partes aqui do Evangelho que Kardec, né, ele faz determinado questionamento e os Espíritos superiores respondem, né? Então faz lembrar o livro dos Espíritos. Então ele pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Lembrando que a encarnação é a existência material. Nós estamos aqui, somos espíritos, todos nós, espíritos imortais, e estamos encarnados, porque estamos revestidos de um corpo físico vivendo numa existência material, né? E justamente o foco desse item é esse, a necessidade dessa existência material. E aí Kardec pergunta: mas será que é um castigo? Só quem é culpado é que precisa? Ou seja, se nós somos espíritos encarnados, será que nós somos espíritos encarnados porque somos culpados, porque, né, somos espíritos que estamos devendo muita coisa, fizemos coisas erradas, enfim. E aí precisamos, né, como castigo, Deus nos colocou aqui, né, no mundo material? O questionamento é esse. E aí São Luís, esse espírito aí amigo, com toda a sua sabedoria, né, essa mensagem de São Luís foi recebida em Paris em 1859. Ele nos esclarece dizendo o seguinte: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios, os planos, cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles,
visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, só pelo início da resposta já começa a clarear para nós de que a encarnação, né, a existência aqui material não é um castigo de Deus, que somos espíritos culpados, enfim, mas uma oportunidade de desempenharmos, desenvolvermos várias tarefas, né, missões, atividades, sobretudo de cunho material, e que vão nos ajudar no desenvolvimento, por exemplo, da nossa inteligência. Vamos pegar o exemplo do trabalho, né? Do trabalho profissional, por exemplo. Através do trabalho profissional, muito mais do que fonte de remuneração, é uma oportunidade de nós sermos úteis à sociedade, né? Cada um dentro da sua esfera profissional, né? Todas as profissões têm o seu valor, têm o seu papel, têm a sua importância, e através disso nós desenvolvemos a inteligência, desenvolvemos habilidades diferentes, porque cada profissão vai ajudar a pessoa a desenvolver determinado tipo de habilidade, determinado tipo de inteligência, porque hoje em dia, né, no pleno século XXI, se fala muito das múltiplas inteligências. A gente não fala só daquela inteligência lá cognitiva, daquele conhecimento formal, enfim, mas vários tipos de inteligência, né? E também São Luís fala que através da encarnação, da existência material, nós, enquanto espíritos encarnados que somos, vamos poder cumprir os desígnios de Deus, os desígnios divinos, os planos divinos, e dessa forma colaborarmos com Deus, com a própria providência divina, né? A providência divina é a solicitude, é o cuidado de Deus para com suas criaturas. E uma das formas, né, de manifestação dessa providência é através de nós mesmos, porque Deus serve as criaturas através das próprias criaturas. Então, olha a importância, Ele nos utiliza como instrumentos da sua ação providencial, né, que é uma ação bendita. E aí prossegue São Luís: sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder, de agir, né, que é o chamado livre-arbítrio. Então, a partir do momento em que nós entendemos que um dos atributos, uma das características essenciais de Deus é que Ele é infinitamente justo e bom, então se Ele é infinitamente justo, Ele tem a justiça num grau máximo, não poderia ser de outra forma do que o São Luís coloca. Ele precisa, né, como aqui está colocando, ter dado o mesmo ponto de partida para todos nós. Então, todos nós, né, enquanto espíritos imortais que somos, como já dissemos, fomos criados por Deus simples e ignorantes. Cada um criado, né, num momento diferente, mas o mesmo ponto de partida, ou seja, simples e ignorantes, sem conhecimento algum. E todos carregados, né, em estado latente, né, adormecido lá, de uma série de potencialidades divinas dentro de nós. É como se Deus, ao nos criar, colocou ali a sua marca, como nosso grande autor, né, grande autor aí da vida, de um modo geral. Então nós temos dentro de nós uma série de potencialidades divinas, só que estão em estado latente, adormecidas, para serem desenvolvidas por nós. E através da encarnação, da existência material, nós temos diversas oportunidades de ir desenvolvendo, fazendo desabrochar essas potencialidades divinas que temos. Mas elas já estão lá.
Todos temos, né? Não é à toa que, né, nós temos o Evangelho. Vós sois deuses. Jesus disse: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Então ele já há mais de 2000 anos nos convida a tomarmos posse dessa herança divina que são essas potencialidades, a realmente nos colocarmos na condição de filhos de Deus que somos, muito mais do que suas criaturas. Quando fala das mesmas obrigações a cumprir, porque Deus, ele criou, estabeleceu suas leis, que são as leis divinas. E as leis de Deus são as mesmas para todos. Diferente, às vezes, né, das leis humanas, que ainda são falhas, e que, às vezes, em determinada situação, beneficia um em detrimento do outro, às vezes de uma forma ainda falha. Porque, né, ainda são leis falhas, as leis divinas, elas são perfeitas, então isso não ocorre. Então, todos temos as mesmas obrigações a cumprir. Precisamos respeitar, cumprir as leis divinas. Então, isso é algo que é o mesmo, igual para todos. E a questão da mesma liberdade de proceder e de agir, que é o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio, temos a liberdade de agir, mas lembrando que, primeiro, esse livre-arbítrio que nos é dado por Deus, ele vai aumentando conforme nós vamos evoluindo e tendo condições, amadurecendo, né, até espiritualmente, e tendo condições de usar melhor essa liberdade. Assim como nós fazemos aqui na Terra, por exemplo, em relação aos filhos. Não é verdade? Quando o filho é criancinha, tem menos liberdade de ação. Muitas coisas os pais precisam decidir por elas, aí vão crescendo, aí os pais vão ajudando a decidir, mas de repente já vão dando determinadas decisões, até que chega um momento em que vão crescendo, amadurecendo e podendo, tendo condições, maturidade para tomar as próprias decisões. Assim é conosco na nossa trajetória evolutiva de Deus como nosso Pai maior, nosso Pai celestial. Então, temos liberdade de ação, mas precisamos lembrar que temos liberdade de escolha, mas que as nossas escolhas vão ter consequências e que nós temos que arcar com essas consequências. É aquele dizer evangélico: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Continua São Luís: qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência é uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, ou seja, passageiro. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Então, está reforçando o que falou antes, que não faz o menor sentido Deus privilegiar alguns de seus filhos em prejuízo de outros. Não é essa visão que nós temos ou deveríamos ter de Deus, que a doutrina espírita nos mostra, como esse Pai divino, né? Amor, misericórdia, bondade e justiça. Então, Deus ama todos os seus filhos igualmente, independente de qualquer coisa. Então, não tem privilégios. E a encarnação, essa passagem nossa pela existência material, ela é transitória, é realmente uma passagem. Porque quando nós entendemos que nós somos espíritos imortais, a nossa essência espiritual e que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, as coisas mudam de figura. Porque aí nós passamos a entender que os verdadeiros valores, aqueles que precisam ser perseguidos com muita vontade, são os valores espirituais, os bens morais. Que os bens materiais devem ser utilizados, sim, mas para como fonte não só de conforto mesmo, material, bem-estar material, mas também de progresso, como falamos anteriormente. E como uma forma de benefício
benefícios não só para nós, mas para os outros também. Então a gente coloca cada coisa no seu devido lugar. E ele mostra que a encarnação, a existência material, ela é uma oportunidade de nós irmos exercitando o uso do livre-arbítrio, vamos aprendendo a usar dessa liberdade que Deus nos dá. E conforme nós vamos mostrando que estamos sabendo usar da liberdade, nós vamos ganhando, Deus vai nos concedendo mais liberdade, como o exemplo que a gente deu da criança que vai crescendo e amadurecendo. Assim somos nós, Muitas vezes ainda somos crianças espirituais, em relação a Deus. Mas Ele sabe esperar, um momento de cada diferente. Nós, que somos ansiosos, assim, Deus, Ele sabe esperar o momento de cada um. São Luís diz ainda, já caminhando para o final da resposta dele, que depois vem o comentário de Kardec. Os que desempenham com zelo, com cuidado, essa tarefa transpõem, ultrapassam rapidamente, menos penosamente, os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam, aproveitam, se beneficiam do fruto de seus labores, de seus trabalhos, suas atividades. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam, atrasam sua marcha, e tal seja a obstinação, quer dizer, a persistência que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Então, olha aí onde está o castigo em relação à existência material. Não é Deus que coloca o castigo, somos nós mesmos que nos infligimos esse castigo quando nós prolongamos a necessidade de encarnar e reencarnar e retornar à vida corporal mais do que talvez fosse necessário, por não sabermos aproveitar a oportunidade aqui que temos de estarmos encarnados. Porque, como São Luís muito bem coloca, aqueles que aproveitam a oportunidade da existência física, utilizando bem o livre-arbítrio, aproveitam as oportunidades que a vida material nos dá de aprendizado, de progresso, oportunidade de ajudar o próximo, de prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, vão progredindo e evoluindo mais rápido. Porque nós fomos criados simples e ignorantes, é o nosso ponto de partida, mas o nosso destino final é a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só de Deus, mas a perfeição é o que nos aguarda. E chegaremos mais rápido ou mais devagar do que de nós mesmos, como estamos usando o livre-arbítrio. Por isso que ele coloca que aqueles que usam mal o seu livre-arbítrio desperdiçam as oportunidades, desviam de progresso, de aprendizado, desviam do caminho do bem, optando em alguns momentos por seguir o caminho do mal, vão retardar, atrasar o seu processo evolutivo. Vão chegar à perfeição um dia? Com certeza. Porque o progresso é lei divina, mas vão demorar mais. E aí, essa demora mais aqui na existência corporal é o que poderia ser visto como um castigo, mas colocado pelo próprio Espírito, não por Deus ou por ninguém mais. Isso precisa ficar bem claro. Ok? E aí, no item 26, Kardec, ele coloca uma nota, faz um comentário, esmiuçando ainda melhor para nós o assunto. Ele traz uma comparação, lembrando que Kardec, dentre outras coisas, o eminente educador. Então ele traz algo da sua experiência. Ele diz: uma comparação vulgar comum fará se compreenda melhor essa diferença do espírito que aproveita bem ou não o livre-arbítrio. O escolar, quer dizer, o aluno, não chega aos estudos superiores da ciência, por exemplo, a faculdade,
senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Ele precisa passar pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, antes de ir para o ensino superior, para a faculdade. Né? São etapas. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim, quer dizer, a finalidade, o objetivo, e não o castigo que se lhe inflige, que se lhe impõe. Então, a necessidade de passar pela educação infantil, né, ensino fundamental, médio, antes de ir para o ensino superior, não são castigo, são uma necessidade. Até para que ele possa se preparar e ter condições de aproveitar o ensino superior, ter base de conhecimento. Imagine se você pega lá a criança e coloca lá na faculdade, não vai dar certo, né? Então, tem as etapas que precisam ser cumpridas. Se ele é esforçado, abrevia e curta o caminho, no qual então menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede, não acontece, aquele a quem a negligência, quer dizer, o descuido, o relaxamento e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe, né, da turma, que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Se o aluno procura ser um bom aluno, um aluno esforçado, dedicado, estudioso, que, né, cumpre seus deveres, né, de aluno, ele vai, chega ao final do ano, ele adquire o conhecimento necessário para passar para o ano escolar seguinte, ou seja, ele é aprovado. E assim ele vai mais rápido concluindo as etapas, terminando lá a educação infantil, fundamental, médio, para poder chegar mais rápido à faculdade, ao tão sonhado ensino superior. Mas se é um aluno relapso, descuidado, preguiçoso, que não se preocupa com os estudos, enfim. O que acontece? Ele acaba não adquirindo o conhecimento que necessitaria para aquele ano escolar e no final do ano vem a reprovação. E junto com a reprovação, a necessidade de no ano seguinte voltar àquele ano escolar novamente e estudar tudo de novo, aqueles conteúdos das diversas disciplinas. E para muitos alunos, isso acaba se tornando um castigo. Mas é o castigo que não foi a escola que lhe infligiu, não foi o professor, os professores, não foram os professores, foi ele mesmo. Consequências das suas atitudes enquanto aluno, consequência natural. A nossa existência material. Porque nós temos, enquanto espíritos, a chamada repetência reencarnatória. Quando não aproveitamos uma existência corporal e na próxima nós precisamos voltar do ponto em que paramos para dar continuidade àquilo que nós deixamos de lado, refazer aquilo que nós desfizemos, reparar aquilo que nós erramos, enfim, que não ficou bem feito. A responsabilidade é única exclusivamente nossa. Se tivéssemos feito tudo bem feito, direitinho, como deveria, não haveria essa necessidade da repetência reencarnatória. E aí Kardec continua comentando: assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea, cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, perfeição, destino final, é o castigo, pela necessidade de se ver, de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados e infelizes. Então, aquilo que nós acabamos de comentar,
né, que o espírito ele tem a oportunidade de estar aqui encarnado, dessa existência corporal, em que ele passa por diversas situações que trazem lições importantes, ou poderiam trazer lições importantes, aprendizado, oportunidade de desenvolver virtudes que são essas potencialidades divinas que falamos anteriormente, de exercitar o amor, o bem, a paciência, o perdão, a tolerância, enfim, tantas virtudes, e ir desenvolvendo cada vez mais, de praticar a caridade, vivenciar o amor ao próximo, porque muitas vezes tudo isso é desperdiçado. Muitas vezes o espírito não valoriza, não vê conta, às vezes não consegue nem enxergar a oportunidade que Deus lhe dá ao longo da sua existência material. E aí vem as consequências, como ele coloca. Essa necessidade de reencarnar e retomar aquilo que ficou pelo meio do caminho. E com isso, o espírito vai prolongando a permanência em mundos inferiores. Quando, se ele tivesse progredido mais rápido, ele já teria condições de habitar mundos superiores. Porque precisamos lembrar que há muitas moradas na casa do Pai, como Jesus disse. Ou seja, é um dos princípios do Espiritismo a pluralidade dos mundos habitados. Mundos em diferentes níveis evolutivos, de acordo com o grau evolutivo daqueles que lá irão habitar. Então, mais uma vez, é o castigo de ficar no mundo inferior colocado pelo próprio Espírito, jamais por Deus, por um capricho divino. Continua Kardec: aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar e encurtar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios, quer dizer, intermediários, que o separam dos mundos superiores. Então só depende de nós fazermos por onde de passarmos menos tempo na existência material, de termos necessidade de menos encarnações e reencarnações e chegarmos mais depressa, à condição de habitar mundos superiores e mais depressa também à perfeição, à plenitude espiritual, que é o nosso destino final. Está em nossas mãos. Só depende de nós, única e exclusivamente, de mais ninguém. Nem de Deus. A parte de Deus, Ele fez e faz. Nós é que às vezes, infelizmente, não fazemos a nossa. E aí Kardec ainda prossegue: não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Então, a cada encarnação, encarnar em um determinado mundo, um determinado planeta. Então, nessa estão aqui na Terra. Na próxima eu faço, não, eu vou para Saturno, não, eu vou até para um planeta de outro sistema solar, de outra galáxia, enfim, e por aí vai, E ele mesmo responde, continua uma reflexão que ele faz. Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem que subir. Então teria que estar todo mundo no mesmo nível evolutivo. E não é o que acontece. Nós observamos que aqui na Terra, pegando a Terra, como exemplo, nosso planeta, nós temos espíritos de mais diversos graus evolutivos. Nós temos aquele que ainda é capaz de tirar a vida do seu semelhante, por exemplo, como aquele outro que é capaz de dar a sua vida física pelo seu semelhante, olhos extremos, no mesmo planeta.
Então, cada um de nós tem a sua trajetória evolutiva, ela é individual. Nós precisamos também entender isso daí. A encarnação, aliás, tem um fim, uma finalidade, um objetivo útil. E aí, falando nisso, a gente rapidamente, falando em fim, objetivo útil da encarnação, nós nos lembramos da questão 132 do Livro dos Espíritos, quando é falado sobre o objetivo da encarnação, que Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos superiores respondem: Deus lhes impõe a encarnação, então a necessidade, com o fim, o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Então uns encarnam como missão, desempenhando a missão. Temos o exemplo maior de Jesus, e outros, a maioria de nós aqui, realmente em expiação, resgatando nossos erros do passado e também passando por provas que vão nos ajudar a progredir. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes, as adversidades da existência corporal. Nisso é que está a expiação, ou prova, às vezes não tem a ver com vidas passadas, Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Às vezes a gente esquece dessa segunda parte da resposta, dessa questão do Livro dos Espíritos, que é nós colaborarmos com a obra de Deus. Como nós falamos anteriormente, nós somos os instrumentos da ação providencial divina. Olha a nossa responsabilidade. Aí, voltando para cá, Kardec diz: ora, qual seria o fim das encarnações efêmeras, passageiras, rápidas, das crianças que morrem em eternidade, desencarnam cedo? Teriam sofrido sem... É uma afirmação. Teriam sofrido sem proveito para si nem para outra, nem para outra pessoa. A gente pode imaginar, Qual o propósito? Vai servir de nada. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Então tem um propósito. Mesmo aquela existência corporal curta, de 10 anos, 8 anos, 5 anos, 1 ano, que seja, tem o seu propósito. Como no próprio Livro dos Espíritos nós temos uma questão que esclarece sobre isso mais especificamente, nem que seja para servir de prova para os pais. De prova para testar a fé, a resignação, mas tem uma finalidade. Nada acontece por acaso. E Deus nada faz à toa, inutilmente. E Kardec termina o comentário: pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo, oportunidade, ocasião de reparar seus danos, seus prejuízos recíprocos. Porque se a cada encarnação cada um fosse para o mundo, não teríamos a oportunidade do reencontro, às vezes, de espíritos tão necessário. E que sabemos que a família muitas vezes é essa oportunidade de reencontro. De espíritos, às vezes, com necessidade de certos reajustes, por exemplo. Então Deus faz tudo certinho. Nós é que às vezes não entendemos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, nós não podemos, ter uma visão apenas material da família, como são pessoas lá ligadas por laços consanguíneos. Não. O Espiritismo vem nos mostrar também esses laços espirituais e às vezes laços muito antigos, de muitas existências corporais lá atrás. Isso muda a nossa perspectiva e só aumenta a nossa responsabilidade de aproveitar melhor essa oportunidade. Nós queremos encerrar, deixar como mensagem final do nosso estudo de hoje a letra de uma música da nossa querida companheira Maria Elza Descarte, intitulada Vida.
Vida, vida, quero te abraçar, quero te encontrar no coração. Deixa-me entender os teus mistérios, ver a face clara das tuas manhãs. Me permita mergulhar na tua fonte de luz, fonte de luz, fonte de luz. Quero ver além da noite escura as estrelas que ainda vão cintilar, renascer na dor e nos sorrisos, ver muitos motivos para continuar a te buscar. Vida, vida, quero te abraçar, quero te encontrar no coração, no coração, no coração. Muita paz. Nós agradecemos o nosso irmão Alexandre, pedindo a Deus que o envolva, para que continue nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Senhor, aqui estamos com os corações gratos por muito que já recebemos nessa manhã, por todo o trabalho de assistência que esses irmãos maiores tiveram com cada um de nós, porque Ele sabe das nossas necessidades. Mas continuamos a te rogar, Senhor, que bênçãos possam cair sobre cada um aqui presente, fortalecendo o corpo físico, fortalecendo, Senhor, cada parte necessitada, dando força, mas principalmente, Senhor, que possa nos fortalecer espiritualmente, para continuarmos as nossas caminhadas, Senhor, dando-nos fé, fortalecendo o nosso ânimo, a nossa esperança, a nossa vontade, Senhor, de viver, de continuar nessa caminhada. Que possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos e amparados, na certeza de que não estamos sozinhos nessa caminhada, nesse momento, nessa encarnação. Continue nos fortalecendo. E obrigada por tudo, por essa manhã maravilhosa. Te peço na sua paz, e que essa paz a gente possa levar a todos que se encontram lá fora, aos nossos lares. Obrigada por tudo, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Irmãos queridos, muito obrigada por essa manhã. Que tenhamos um feriado em paz e um final de semana repleto da sua presença. Obrigada por tudo, Senhor.